Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje, terça-feira, dia 12 de março, estamos na quarta semana da Quaresma e vivendo mais uma semana litúrgica, mais uma semana nessa escuta da Palavra de Deus através da nossa Lexio Divina, deixando que o Senhor venha trabalhar o nosso coração. E eu te convido hoje a escolher uma frase da leitura, do Evangelho, do Salmo, para você meditar ao longo de todos os dias. Porque os passos da Lexio Divina é exatamente esse, Primeiro a gente lê a palavra, depois nós contemplamos, meditamos a palavra de Deus, rezamos com a palavra de Deus, nos perguntamos o que o Senhor quer nos dizer através dessa palavra e tomamos uma resolução. Então, qual é a palavra hoje que você vai ruminar? Qual é a palavra que você vai deixar hoje ao longo do dia, Qual é o versículo do Evangelho, ou seja, do Salmo, da primeira leitura, que você vai dizer, vai ser a minha divisa, vai ser a minha oração desse dia, a minha intercessão. Então, que ao longo de toda essa semana, a Lexio Divina, ela possa, de fato, produzir um fruto, um efeito no seu coração. Não seja mais um dia que eu começo a Lexio Divina, mais um dia que eu rezo a Lexio Divina, que eu medito a palavra de Deus, mas tenhamos um propósito. E falando em propósito, lembremos de retomar os propósitos que no início da Quaresma, na quarta-feira de cinza ou no primeiro domingo da Quaresma, você escolheu para viver. E espero que você tenha buscado essa graça da fidelidade. E se você não conseguiu, a própria palavra, o Evangelho nos diz que devemos recomeçar. Se o justo cai 7 vezes, que dirás nós, que somos injustos, assim podemos dizer. Nós caímos, nós fraquejamos. Então, retoma o propósito novamente, recomeça, o Senhor pede essa graça dessa purificação, essa graça da fidelidade diária. E se você tem vivido bons propósitos, acrescenta mais um. Pede ao Senhor que aqui nessa semana eu vou viver de novo, qual é a minha conversão, qual é o meu jejum, qual é a minha abstinência, que eu sou chamada a viver ao longo de toda essa semana, junto com a nossa igreja, mas também para a santificação da nossa alma. A liturgia da palavra hoje nos traz, na primeira leitura, retirada da profecia de Ezequiel. Naqueles dias, o anjo fez-me voltar até a entrada do templo, e eis que saía água da sua parte subterrânea na direção leste, porque o templo estava voltado para o oriente. A água corria do lado direito do templo, ao sul do altar. Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte, e fez-me dar uma volta por fora, até a porta que dá para o leste, onde eu vi a água jorrando do lado direito. Quando o homem saiu na direção leste, tendo uma corda de medir na mão, mediu 500 metros e fez-me atravessar a água. Ela chegava-me aos tornozelos. Mediu outros 500 metros e fez-me atravessar a água. Ela chegava-me ao joelho. Mediu mais 500 metros e fez-me atravessar a água. Ela chegava-me à cintura. Mediu mais 500 metros e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas haviam crescido tanto que se tornaram um rio impossível de atravessar, a não ser a nado. Ele me disse, vistes o Filho do Homem? Depois fez-me caminhar de volta pela margem do rio. Voltando, eu vi junto à margem muitas árvores de um e de outro lado do rio. Então ele me disse, estas águas correm para a região oriental, descem para o Vale do Jordão, desembocam nas águas salgadas do mar, e elas se tornarão saudáveis. Aonde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em quantidade, pois ali desembocam as águas que trazem saúde, e haverá vida aonde chegar o rio. Nas margens, junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas. Suas folhas não murcharão, e seus frutos jamais se acabarão. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento, e suas folhas servirão de remédio. A primeira leitura de hoje nos convida a adentrarmos nessas fontes de água viva que o próprio profeta vai nos indicar. E devemos pedir ao Senhor, através dessa leitura, de sermos impelidos a entrar nesse movimento, deixarmos correr o rio da sua palavra, o rio através da liturgia, deixarmos que essas águas que lavam, que purificam, que dão árvores e frutos
frutíferos que alimentam o seu povo, que são remédios para a nossa alma, é a própria liturgia, que é esse rio que corre no nosso coração, na nossa alma. O salmo de hoje é o Salmo 45. Conosco está o Senhor do Universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. O Senhor para nós é refúgio e vigor. Sempre pronto, mostrou-se um socorro na angústia. Assim não tememos se a terra estremece, se os montes desabam caindo nos mares. Os braços de um rio vêm trazer alegria. A cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Quem a pode abalar, Deus está no seu meio. Já bem antes da aurora, ele vem ajudá-la. Conosco está o Senhor do Universo. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. Vinde ver, contemplai os prodígios de Deus e a obra estupenda que fez no universo. Então, a primeira coisa, o salmista hoje ele nos diz, o Senhor é para nós refúgio e vigor. Devemos tomar esse salmo como essa certeza, que o Senhor é aquele onde nós podemos nos refugiar, nós podemos nos encontrar com Ele, entrar nesse movimento de intimidade com Ele. E o Senhor também é aquele que nos dará a força e o vigor. O salmista vai dizer, o Senhor sempre pronto mostrou-se um socorro na angústia. Assim não trememos se a terra estremece, se os montes desabam caindo nos mares. Ou seja, o Senhor sempre se mostrou aquele que nos socorre nas nossas angústias. Ainda que a terra estremeça, que os montes desabem, que os rios caiam, o Senhor nos fortalece. O Senhor escuta o grito do nosso coração, Ele conhece as nossas angústias, nossas inseguranças, e o Senhor não nos abandona. Porque o refrão do Salmo vai dizer, conosco está o Senhor do Universo, ou seja, a certeza de que o Senhor está conosco e o nosso refúgio é Ele. O Senhor é o refúgio de cada um de nós, né? E aí ele termina o Salmo dizendo, né? O nosso refúgio é o Deus de Jacó, vinde ver, contemplai os prodígios de Deus e a obra estupenda que fez o universo. Então somos convidados a contemplar primeiro a obra de Deus em nós. O Senhor realiza uma obra em nossas vidas. Já realizou e Ele continua realizando, porque a obra ainda está inacabada. E o Senhor, Ele com certeza quer completar a sua obra no meio de nós, quer completar a sua obra da criação, que somos cada um, eu e você. E nós somos convidados a contemplar essa obra que o Senhor fez nas nossas vidas e que o Senhor faz. Então não sejamos filhos ingratos que não reconhecem a obra de Deus, a sua misericórdia, a sua salvação no meio de nós. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São João. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamado Betesda, em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos. De fato, um anjo descia, de vez em quando, e movimentava a água da piscina. E o primeiro doente que entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente há 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhes, queres ficar curado? O doente respondeu, Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando eu estou chegando, outro entra na minha frente. Jesus disse, levanta-te, pega a tua cama e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado. Pegou a sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado, é sábado, não te é permitido carregar a tua cama. Ele respondeu-lhe, aquele que me curou disse, pega a tua cama e anda. Então lhe perguntaram, quem é este que te disse, pega a tua cama e anda? O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e disse, eis que estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteçam coisas pior. Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus que o havia curado. Por isso os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. O evangelho de hoje ele é interessante. Antes de falarmos de toda essa lei do sábado, da cura ou não, que traz sempre um questionamento,
O que nos chama a atenção nesse evangelho é percebermos quantas vezes nós estamos acomodados na nossa doença, estamos acomodados no nosso pecado. Aqui havia uma piscina que qualquer doente que entrasse, ele ficava curado. Tinha um homem que estava ali há 30 anos e ele estava à espera de que alguém colocasse ele na piscina. E a gente pode pensar, mas por que esse homem não pediu ajuda? Há duas leituras que a gente pode fazer. Primeiro, daqueles que estão paralisados no seu pecado, na sua fragilidade, que às vezes não tem nem força, não tem nem coragem de suplicar ajuda. Mas também podemos fazer uma leitura contrária, de dizer a importância e a necessidade de termos portadores, de termos pessoas que de fato nos ajude, né, nos carregue e que nos ajude a sairmos da nossa paralisia, que nos carregue pelas mãos e que nos jogue na piscina para sermos purificados. Eu já te pergunto, que tipo de alma você é? Aquela que está à espera de que o milagre aconteça, que está ali acomodada e que não tem buscado? Ou você é convidado a ser este que grita e que aceita a ajuda, que suplica e que necessita ser portado por outras pessoas para que a cura, para que o milagre aconteça na tua vida? Então, que ao longo deste dia essa palavra ela borbulhe no teu coração como as águas, né, desta piscina, para que de fato sejamos questionados e interrogados de como tem sido a nossa fé, como tem sido a nossa postura diante do Senhor. Tenhamos uma bela terça-feira neste dia e que Deus os abençoe.